teu sangue me comprou, teu perdão me libertou. Com teu sangue me comprou, teu perdão me libertou. Somos livres com teu sangue me comprou, teu perdão me libertou. Jesus, eu escuto a urgência do teu coração. Eu escuto o clamor que há anos chama por nós. Uma noiva que carrega a bandeira do amor. Em seu rosto está a face daquele que veio. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Eu escuto a urgência do teu coração. Eu escuto o clamor que há anos chama por nós. Uma noiva que carrega a bandeira do amor. Em seu rosto está a face daquele que vem. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Eis-me aqui, eu irei até o fim. Céus abertos, corações rasgados, tua glória nos transformando, tua glória nos transformando. E céus abertos, os grilhões quebrados, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando. Eu escuto a urgência do teu coração. Eu escuto o clamor que há anos chama por nós.
Uma noiva que carrega a bandeira do amor. Em seu rosto está a face daquele que veio. E eis-me aqui. Eu irei até o fim, sim, Senhor. Eis-me aqui. Eu irei até o fim. Céus abertos, corações rasgados, tua glória nos transformando, tua glória nos transformando. E céus abertos, os grilhões quebrados, teu Espírito reinando, teu Espírito. Profetize e declare: céus abertos, corações rasgados, tua glória nos transformando, tua glória nos transformando. E céus abertos, os grilhões quebrados, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando. Eu irei até o fim. E eis-me aqui, Santo Espírito. Eu irei até o fim. Vamos declarar: céus abertos, céus abertos, corações rasgados, tua glória nos transformando, a tua glória nos transformando. E céus abertos, os grilhões quebrados, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando em mim. Declare isso. O teu Espírito reinando, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando em nós, sim. O teu Espírito reinando, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando em nós. Sobre nós, Senhor, tu és o centro aqui. Comece a fluir no Espírito. Permita que o Senhor reine sobre você.
Com amor eterno, me amou primeiro, me chamou de longe, me lavou inteiro. Com as tuas mãos, me ergueu do chão, me chamou de céu, beijou-me com perdão. Existe uma canção que só tu podes ouvir, do meu coração para o teu. Existe um amor que só tu podes sentir no profundo em mim, que é só teu. Me chamou de longe, me lavou inteiro, e com as tuas mãos me ergueu do chão, me chamou de céu, beijou-me com perdão. Sim, Jesus. Existe uma canção que só tu podes ouvir, do meu coração para o teu. Existe um amor que só tu podes sentir no profundo em mim, que é só teu. A minha afeição, a minha devoção é só tua. A minha afeição, a minha devoção é só tua. Te damos tudo, Jesus. A minha afeição, a minha devoção é só tua. A minha afeição, a minha devoção é só tua. A minha afeição, a minha devoção é só tua. Sim.
és só tu. Cante uma melodia, Ele. Te adoramos, Jesus. Todo o nosso coração é teu. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia, Jesus, minha esperança eterna, Jesus. Como eu te amo, amado meu, como eu te desejo, amado meu, nunca ninguém será tão perfeito como tu. E como eu te amo, amado meu, como eu te desejo, amado meu, nunca ninguém será tão perfeito como tu. Declare isso, como eu, e como eu te amo, amado, amado meu, como eu te desejo, amado meu, nunca ninguém será tão perfeito como tu. Erga suas mãos, ame a Jesus, declare, e como eu te amo, amado meu, como eu te desejo, amado meu, nunca ninguém será tão perfeito
Cada gota do teu sangue derramado abriu caminho até a ti. Alegria que estava prometida te deu forças até o fim. Cada gota do teu rio de alegria escorre pra dentro de mim, dando esperança, vida e cores. Aos teus pés me encontro aqui. Oh, oh, oh. Vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Neste mar de graça, neste mar de graça, eu me encontro. Cada gota do teu sangue derramado abriu caminho até ti. Alegria que estava prometida te deu forças até o fim. E cada gota do teu rio de alegria escorre pra dentro de mim, dando esperança, vida e cores. Aos teus pés me encontro aqui. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eu vejo os teus olhos que me amaram desde o início, que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Neste mar de graça, neste mar de graça, neste mar de graça, neste mar de graça, estou me inundando. Neste mar de graça, neste mar de graça, eu
após vez eu me encontro aqui. E quão grande amor, quão imenso és, Criador, mas que perfeito, Criador, mas que perfeito, e quão grande amor, quão imenso és, Criador, mas que perfeito, Criador, mas que perfeito tu és, tu és. Aleluia. Sim, Jesus, e quão grande amor, e quão imenso és, Criador, mais que perfeito, Criador, mais que perfeito, e quão grande amor, e quão imenso és, Criador, mas que perfeito, Criador, mas que perfeito tu és, tu és. Aleluia, 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 Abre aí comigo 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, versículo 19. Nós vamos falar aqui sobre Eliseu e Elias. Eliseu e Elias. E aqui é o momento onde Elias ele encontra e aponta Eliseu como seu sucessor. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas. Agora, talvez você não saiba o que é parelha. Eu também não sabia esse termo. Depois fui dar uma pesquisada, descobri que é a mesma coisa que jugo ou canga. E eu falei isso, parelha. Eu falei, quem não sabe, parelha, jugo ou canga. Daí tinha uma pessoa na primeira fileira assim, também não conheço nada disso.
A gente não tem muita experiência com isso aqui na cidade, mas é basicamente aquele pedaço de madeira que vai na nuca do boi e usa a força do boi para realmente romper a terra, arar a terra. E aqui ele estava arando a terra com 12 parelhas de bois, aqui versículo 19, e ele estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Ele falou: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então irei contigo. Respondeu Elias: vá e volte e lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. E depois Eliseu partiu com Elias, tornando-se o seu servo. Agora, o que eu quero falar hoje é sobre essa atitude de Eliseu. Eliseu tinha uma atitude que era uma atitude intencional. E na verdade, se você quer buscar algo de Deus, se você quer ter alguma coisa espiritualmente falando, você não vai ter se você não for intencional. Se você pode vir para a igreja todo domingo da tua vida por 40 anos, se você não for intencional, você não vai tirar nada daquilo. Faz sentido? Você vai ter algumas coisas de tabela, vai ter. Só que você realmente alcançar aquilo que Deus tem para você, como teu chamado, sabe? Você alcança isso quando você faz isso de maneira intencional. E Eliseu tinha uma atitude intencional. E sabe, a atitude de Eliseu é uma atitude que dizia assim: eu vou para o próximo patamar, custe o que custar, não me importo com a resistência. Deus me deu uma unção para eu romper para o próximo patamar, portanto eu vou alcançar o próximo nível. Era essa a atitude de Eliseu. Quantos aqui falam assim: eu preciso um pouco mais dessa atitude? Eu sei que eu preciso um pouco mais dessa atitude. Na verdade, uma das coisas que o Senhor tem falado comigo há uns 3 anos atrás, através de um dos homens de Deus que eu respeito muito. Ele falou para mim: Theo, você tem que fazer uma análise de tudo que você está fazendo na tua vida, seja ministerial, espiritual, seja por hobby, seja em relacionamentos, seja tudo que você está fazendo. Como que você pode aumentar a intencionalidade de tudo que você está fazendo? Para você não desperdiçar o teu tempo, não desperdiçar os teus recursos. Então isso é uma coisa que você pode aplicar para a tua profissão, para os teus estudos, para os teus relacionamentos, para os teus hobbies, para você que pratica esporte, você que tem sonhos, talvez, ou você é um artista. Como que você pode ser mais intencional? Eliseu era extremamente intencional, tão intencional que alguma das coisas que me chama mais atenção, eu queria que você imaginasse isso. Esse homem, ele tá sendo tão intencional. Primeira coisa, ele é um bom mordomo. Ele não está simplesmente arando a terra com 2 bois, ele precisa de 12 bois. Isso já fala algo a respeito da personalidade de Eliseu. Ele não está contente com 2 bois arando a terra. Não, vamos botar aí 12 bois, eu quero aumentar a minha produtividade. Sabe, muitas pessoas falam assim: eu quero ser usado por Deus. Quem quer ser usado por Deus aqui? Tá, se você quer ser usado por Deus, sabe, uma das coisas que você tem que começar é analisar esse texto das Escrituras. A primeira coisa, a pessoa que fala assim: eu quero ser usado por Deus. É engraçado que quando Elias chega para Eliseu, ele joga a capa sobre Eliseu. Eliseu não fala mais nada. A primeira coisa que ele fala é: deixa eu só me despedir dos meus pais, eu já volto. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele já estava esperando por esse momento. Só deixa eu perguntar uma coisa: quanto de expectativa que você tem da unção vir sobre a tua vida para você ser impulsionado para o teu próximo nível? Porque senão você está simplesmente: eu estou arando aqui minha terra, o cara jogou a capa sobre você. O que é isso? O que você está fazendo? Nem te conheço. Não, na hora ele joga a capa, ele olha, é o profeta, minha oração está respondida, isso aqui é a resposta do meu jejum, é a capa, o manto, é a resposta, é a unção, é agora, é minha oportunidade, eu só vou despedir dos meus pais, eu já volto. Não precisa de falar: ô Eliseu, vamos sentar, vamos conversar sobre aqui uma proposta que eu tenho para você, vai envolver alguns benefícios também. Cara, não tem, você tem que começar a entender como que Jesus recruta as pessoas. Jesus, ele aparece aonde você está e fala assim: larga tudo, me segue. A pessoa que quer negociar com Jesus já se desqualificou.
Você quer ser usado por Deus? Ele vai aparecer para você, a oportunidade vai aparecer para você. Quando ela aparecer, você tem, eu diria, segundos para você responder para aquilo. Vocês estão bem, gente? Tem alguns que estão assim: meu, sai daqui, não vem para a igreja, cara. Se você está aqui, você está falando assim: Deus, eu quero isso. Quem quer isso, cara? Vamos lá, me ajuda aqui um pouco, cara. Só os visitantes estão me ajudando aqui, cara. Vamos lá, Montião. Cara, deixa eu falar, eu lembro, eu vou sair um pouco do script. Eu senti Deus só contar essa história. 2002, eu morava numa favela muçulmana na Índia. Eu era missionário com Jocum. Eu estava num lugar na minha vida, eu tinha um amigo meu. Na verdade, nós éramos em 3, eu tinha 2 amigos, um americano, um sul-africano. Nós éramos missionários, nossa missão era evangelizar universitários islâmicos. A gente estava lá já há uns 2 meses, eu não tinha ganho uma alma para Jesus. Eu já tinha tomado 200 e poucos cafés. Foi lá que eu comecei o meu vício com cafeína. E cara, nada daqueles cafés que eu ficava pagando. Então eu vou pagar, vamos tomar um café? Eu pagava porque eles pensavam, era estratégia. Você vai lá, você paga um café, conversa com o cara, fala de Jesus, ele vai se converter. Daí chegava na hora dele se converter, ele falava assim: Theo, que legal, eu amo você, cara. Você é um cara tão gente boa, você gosta de mim, eu gosto de você. Você é cristão, eu sou muçulmano. Você acredita em Jesus, eu acredito em Maomé. Você acredita em Deus, eu acredito em Alá. Por que você não fica com a tua crença, eu fico com a minha crença, e cada um fica de boa e a gente continua sendo amigo? E cara, depois de 2 meses, todos os dias, 3, 4 cafés, tentando evangelizar o povo, ninguém se converte, eu fiquei revoltado. Quem ficaria revoltado? Cara, deixa eu falar uma coisa, às vezes quando você começa a sentir revolta, uma ira santa, é Deus começando um processo de transição na tua vida. E Deus estava começando um processo de transição na minha vida. Eu falava: Deus, não é possível que esse negócio que eu chamo de evangelho não está fazendo nada no coração desses caras. E eu comecei a ficar revoltado. Aí alguém me deu um livro chamado Evangelismo por Fogo, de Reinhard Bonnke. Esse alemão que é um evangelista, que tem visto milagres na África, cruzadas, e ele evangeliza em lugares onde existem muitos muçulmanos também. Eu comecei a ver que era o sobrenatural que respaldava aquilo que ele... Sabe, o que você vai argumentar para a pessoa quando a pessoa fala: você fica com teu Deus, fica com o meu Deus. E daí você fala assim: mas eu sei que você tem um câncer. Como que você sabe? Porque o meu Deus falou que você tem um câncer. Eu vou orar e você vai ser curado. E a pessoa é curada. O que a pessoa vai falar? Fica com teu Deus, fica com o meu Deus? Se o cara tem um filho que é cego e você ora e você fala: Jesus vai curar o teu filho, Jesus cura o filho, você acha que a pessoa vai falar assim: fica com teu Deus, eu fico com o meu Deus? Não, eu precisava daquele poder, eu estava clamando por aquilo. Eu fui falar com o meu líder na época. O meu líder começou até a achar um pouco que eu estava um pouco intenso, que nem eu estou agora. Eu falei assim: cara, calma aí, velho, calma aí, relaxa, velho. Calma, velho, não precisa ficar assim. Você já está começando a incomodar as pessoas ao teu redor, entendeu? E daí eu falei: cara, mas eu não sei o que eu faço com isso. Eu falei: eu vou fazer um jejum. Eu fui fazer um jejum. Eu já tinha lido esse livro aí que eu recomendei. Já vou aproveitar e dar o merchan de novo. E cara, mudou minha vida. Eu estava fazendo aquele jejum. Eu falei: eu vou fazer 7 dias de jejum. Eu tinha $700 na minha conta. Era só isso que eu tinha de dinheiro. Eu tinha uma passagem, na época eu morava na base de Jocum lá na Inglaterra, no norte de Londres. Eu tinha uma passagem que eu tinha saído de Londres, fui para Nova Delhi. Eu tinha passagem de volta, que era algumas semanas para frente. Eu teria que voltar de novo para Londres. E depois daquilo eu não sabia o que ia fazer na minha vida. Eu tinha 22 anos de idade. Eu pensei 700, eu cheguei, eu fui na internet, eu procurei, eu vi que tinha uma passagem, só de ida, one way, para Buenos Aires. $700 eu conseguiria comprar aquela passagem. Eu falei: Deus, o único cara que eu vi se mover em poder na minha vida, desse jeito que eu estou lendo nesse livro, é um argentino chamado Carlos Anacondia. Eu lembro com 5 anos de idade, eu lembro quando eu fui levado para uma cruzada de milagres aqui no ginásio de Ibirapuera. 5 anos de idade, eu vi com os meus próprios olhos as pessoas levando os seus entes queridos com cadeiras de roda para frente. Carlos Anacondia orava por eles. Os caras que estavam na cadeira de roda voltavam carregando a cadeira de roda no alto. Eu olhava para aquilo, eu lembro que eu estava com os meus primos. Eu falei assim: um dia, se eu for pastor, vai ter que ser assim. Isso é legal. Porque, cara, eu não, cara, de verdade, eu não culpo muitos dos meus amigos que não estão na igreja, porque para eles a única coisa que eles sabem de cristianismo é um cristianismo entediado, onde pessoas são salvas, são religiosas, sentam no banco da igreja, sem cumprir chamado, numa contagem regressiva para eles morrerem. Então morre agora. Falei: cara, eu quero isso.
Falei, cara, o desespero me levou, comecei a jejuar. Eu falei, Deus, vamos fazer o seguinte, eu não escuto mais, eu não estava conseguindo escutar a voz de Deus. Quem já esteve lá? Eu não consegui escutar a voz de Deus. Eu falei assim, Deus, vamos fazer um trato então. Se o Senhor não falar nada, eu vou considerar que é um sim. Você já fez isso com Deus? Às vezes eu acho que quando você faz isso com Deus, Deus fala assim, ah, que bonitinho. Sabe nada, mas tudo bem, que bonitinho. E eu falei, Deus, se o Senhor não falar nada, eu considero que é um sim. Eu volto, eu compro a passagem, eu vou para Buenos Aires, eu vou achar esse homem, eu vou bater na porta dele, eu vou falar, olha, estou aqui, eu vou te servir, eu vou carregar o teu lixo, eu vou limpar aqui até o cocô do teu cachorro, eu lavo o teu carro, eu engasto teu sapato, faço qualquer coisa, me deixa ficar perto da unção, porque eu não aguento mais ficar fazendo isso. Aí esses últimos 2 meses foram os piores 2 meses da minha vida, eu evangelizando, ninguém se convertia. Fora disso, peguei um bicho que ficou na minha barriga por 6 meses, tinha diarreia todo dia, vômito todo dia. Cara, era horrível. Eu não precisava falar isso para você, mas enfim. Só para botar e dramatizar um pouco a história. Cara, era horrível. E eu cheguei num ponto onde no meu 6º dia eu estava falando assim, Deus, mais 24 horas, se o Senhor ficar quieto, é um sim. Meu telefone tocou, na verdade o telefone lá da casa onde eu estava tocou, era minha mãe. Minha mãe chegou e falou assim para mim, olha, você não vai acreditar, é uma coisa meio doida. Isso aqui é algo assim atípico, deixa eu te explicar que é de Deus, antes de você começar a falar não. Eu falei, não, fala pra mim, mãe, o que está acontecendo? Minha mãe na época, ela estava num programa de doutorado do Peter Wagner, lá em Colorado, ela estava lá morando lá em Colorado. Ela falou assim, ó, eu estou aqui, o Peter Wagner, ele traz de vez em quando alguns professores para dar palestra aqui, uns professores visitantes e convidados, e veio um homem hoje para dar palestra, e é um profeta lá da África, de Gana. Só que esse profeta, ele é diferente, ele pastoreia lá em North Carolina, na Carolina do Norte, ele tem uma igreja lá, ele tem um ministério que ele roda o mundo inteiro, ele tem um ministério itinerante, ele é um profeta de Deus. Minha mãe falou assim, eu nunca senti tanta presença de Deus, só desse cara entrar, veio a presença de Deus, todo mundo na sala de aula estava com o rosto em chão, em prantos por horas. E ela começou a falar assim, que esse homem tinha uma palavra para mim. Ele nem me conhecia, ele tinha uma palavra para mim. O teu filho, ele falou assim, o teu filho é o meu filho espiritual. Eu vou abrir as portas para ele, eu vou ensinar tudo que eu sei de ministério para ele. Aqui meu cartão, ele está na Índia, ele é um missionário, mas ele é para ele vir aqui para North Carolina. E quando ele chegar, eu dou um trabalho para ele, eu ajudo ele a terminar os estudos e eu vou mentorar ele. Quando a minha mãe falou isso, eu falei, você está maluca, mãe? Você acha que eu vou ficar correndo atrás do negão que eu nem conheço? Como assim? Eu vou largar tudo, vou sair correndo? Tipo, você tá doido, eu não vou fazer isso, cara. Cara, sabe o que era isso? Isso era o momento que um Elias está vindo, jogando uma capa sobre Eliseu, e eu não reconheci. Mas depois de um tempo eu comecei a orar, o Senhor começou a confirmar para mim. Enfim, depois de 3 meses eu me encontrei lá na Carolina do Norte. Isso aqui foi em novembro, já em fevereiro eu já estava na Carolina do Norte. Eu apareci naquela época, isso aqui é 2003, não era, tipo, tinha celular, mas não era todo mundo que tinha celular. Eu só tinha um telefone na minha mão e tinha umas moedas para ligar no orelhão. Eu cheguei no aeroporto de Carolina do Norte só com 2 malas. Eu liguei, uma mulher atendeu do outro lado. Eu falei, oi. Ela falou assim, oi. Eu falei, eu sou o Theo do Brasil. Ela falou assim, meu nome é Pamela, sou assistente do Dr. Kingsley Fletcher. Eu falei, cheguei no aeroporto. Então espera que daqui 40 minutos estou aí para te pegar. Eu estou vindo com um Corolla branco, senta lá na calçada do aeroporto e me espera, quando você vê, você vem. Cara, e foi assim, cara. Sabe, agora eu fico pensando, Deus, muitas vezes eu estava sentado na minha mala, naquela calçada, minha primeira noite em North Carolina, eu estou pensando, o que eu estou fazendo na minha vida? Você já esteve lá? Sabe, eu entendi de Deus que tem alguns momentos que são os alinhamentos do céu. E o Senhor começou a falar comigo, você jejuou, você orou, você clamou, é isso. Sabe, às vezes Deus é tão misericordioso, que no meu caso Ele foi tão misericordioso. Eu não entendi já de primeira, mas eu sei que se eu demorasse demais, até a oportunidade passava. No dia seguinte eu conheci pela primeira vez esse Dr. Kingsley Fletcher, que vai estar aqui em novembro pregando aqui na nossa igreja. E ele olhou para mim e falou assim, quem que é você? Eu falei, o Senhor não mandou que eu viesse para cá? Eu falei, quem é você?
E daí, primeiro também ele me olha, o cara tá todo engravatado, o cara trabalhava, ele era conselheiro do Kofi Annan lá na ONU, na época secretário-geral, o cara fazia consultoria, viajava o mundo inteiro, ele e Miles Monroe, fazendo o trabalho deles humanitários juntos, e eu apareço lá, saindo de Jocum com moicano, havaianas, calçadinha tudo rasgada, também tipo, sem nenhum tato. Então por isso que eu tenho misericórdia com alguns jovens aqui, porque eu lembro como eu era com 22 anos de idade, sem nenhum tato, sem nenhuma noção, Joselito. Cheguei lá no escritório do cara, ele ficou me olhando e falou assim: quem que é você? Eu falei: você conheceu minha mãe, uma senhora japonesa lá em Colorado? Eu falei assim: ah, você é o filho daquela senhora? Eu falei: sou eu. E você veio? Eu falei: tô aqui. Ele falou: o que você quer? Eu falei: eu quero ser discipulado, quero ser mentorado. Ele falou assim: ah, senta um pouquinho aqui. Estava no escritório dele, falou assim: senta aqui no sofá. Ele estava na mesa dele, estava fazendo telefonemas e tal. E daí ele ficava, entre telefonemas, ele falava assim: oh, como que você chama? O que você quer mesmo? Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava testando o meu coração. Mas de repente começou a ficar uma ira santa dentro de mim. Eu falei assim: cara, não acredito, cara, que eu larguei o que eu estava fazendo. Não que eu estivesse fazendo alguma coisa significativa, que eu não estava fazendo nada também, né? Mas eu estava pensando assim: Deus, não é possível que eu larguei tudo, que eu larguei. Daí Deus falou assim: não largou nada. É verdade, não larguei nada. Mas não é possível, Deus, que eu estou aqui, esse cara está me desprezando assim. E daí o Senhor ele falava assim para mim, 3 vezes ele falou para mim assim: o que você veio fazer aqui de novo? Ele falou assim: o que você quer? Eu falei: eu quero ser discipulado. Daí uma vez ele falou, daí na terceira ou quarta vez ele falou assim: ah, não acredito. O que você realmente quer? Daí ele começou a me cutucar: você quer um green card? É isso que você quer? O que você quer? Você quer dinheiro? Você pensa que vai estar no ministério, você vai ter dinheiro? É isso que você quer? O que você quer? Você quer fama? É isso que você quer? O que você vai fazer aqui? Imagina você encontrar uma pessoa, primeiro encontro dessa pessoa com você, tipo, muito simpático ele. Ele falou assim: fala pra mim o que você quer. Eu não sei o que deu em mim, a única coisa que eu sabia é que eu já estava tipo lá na cara dele assim, ó. Ah, eu bati na mesa: pai, eu quero ser homem de Deus. Daí ele bateu na mesa: pai, ele falou assim: now we're talking. Tipo, é isso mesmo, senta aí. Agora sim, ele falou assim: você sabe jejuar? Eu falei: eu tenho um pouquinho de experiência. Ele falou: você não sabe jejuar? Ele ligou para a secretária e falou assim: Pamela, traz para mim, traz para esse menino aqui o meu livro de jejum e oração. Ele tem o livro dele publicado, jejum e oração, tal. Daí chegou lá: você vai ler esse livro, você vai jejuar 7 dias. Amanhã eu estou indo para Colorado, para Califórnia para pregar. Eu volto em 7 dias. Deus, vamos fazer um trato. Eu não sei por que você está aqui. Você fala que você quer ser homem de Deus, mas vamos fazer o seguinte: se você realmente tem que estar aqui, Deus vai falar com você. E o que Ele falar com você nesse jejum, Deus vai falar comigo. E se não bater, você está no primeiro voo de volta para o Brasil. Trato? Falei: trato. Então eu comecei a jejuar. Eu comecei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e nada. Eu falava: Deus, agora não tem como eu fazer aquela tática. Se for nada, é um sim. Porque eu preciso ter alguma coisa. E foi no 6º dia que eu estava tomando banho, eu vi um negócio assim, tipo, eu tive uma impressão. 4 meses. Era o que veio no meu espírito, assim, do nada. Eu não estava orando, não estava me esforçando, não estava tipo: fala comigo, você já fez isso? Fala comigo, Deus, agora. Você já fez isso? Ele nunca fala quando você faz isso. Pelo menos comigo não. Eu estou simplesmente andando, estou fazendo as coisas, eu estou orando no espírito, de repente veio uma ideia. É Deus falando. E naquele momento eu estava no chuveiro, estava orando em línguas, de repente veio 4 meses. Eu falei: Deus, o Senhor está falando comigo. Eu acho que é isso. Na verdade, era a única coisa que eu tinha. Então eu pensei: não tenho muita opção, então deixa eu falar que foi Deus que está falando. Então eu falei: 4 meses. E daí eu estava com aquilo por 1 dia. E daí eu senti Deus. É uma ideia, veio dentro de mim. Às vezes, sabe, você não pode começar a descartar as coisas que Deus fala como ideias no teu coração. Sabe o que eu estou falando? Às vezes Deus põe algumas coisas no teu coração, vontades no teu coração, às vezes pensamentos, imagens. É Deus falando, a gente descarta, a gente pensa: é nossa imaginação. Mas aí você deveria pensar: por que Deus me deu uma imaginação? Deus te deu uma imaginação porque a imaginação é um meio para Ele falar com você também. E naquele momento eu comecei a ter uma imaginação. 4 meses. E depois nós vamos ter algo para mais tempo. Era o que eu tinha na minha cabeça.
Daí ele chegou, ele voltou, ele me ligou, a secretária dele ligou e falou assim: ó, vem aqui, ele quer te falar com você, vem aqui no escritório. Apareci no escritório, ele sentou na minha frente, ele tinha como se fosse um negócio de um papel grandão assim, ó, que fica assim em cima da mesa. Ele pegou uma caneta e daí ele pegou um livro, ele botou o livro aqui em cima, na frente, ele escreveu uns negócios e ele botou o livro em cima do que ele escreveu. Ele falou assim: o que Deus falou com você? Eu falei: ele falou: você jejuou? Eu falei: jejuei. Você orou? Eu orei. Deus falou com você? Falou. Falou: o que Deus falou com você? O Senhor Deus falou comigo que eu vou ficar aqui por 4 meses e depois você vai me enviar de volta, e daí eu vou ter um visto para trabalhar contigo por mais tempo, talvez alguns anos. Ele olhou para mim, tirou o livro, estava escrito 4 meses, visto religioso 3 anos. Na hora ele pegou, na hora ele pegou o telefone, ligou, falou: liga para advogado de imigração, a gente vai dar entrada para o visto religioso dele. Falou assim: você tem mais 4 meses no teu turista, termina os teus 4 meses de turista, volta para o Brasil. Quando você voltar, você vai para a embaixada, já pega o teu visto, você vem para trabalhar agora, você vai ser um dos pastores aqui, ministro dessa igreja, e você vai ser agora teu visto com a gente vai trabalhar junto, a gente vai viajar junto. Naquele momento foi o momento de 1 Reis 19 para mim. Sabe, às vezes você tem que começar a orar e falar assim: Deus, quando aquele momento chegar, você não vai ter tempo de falar: olha, deixa eu falar uma coisa, como que vai ser esse discipulado? Como que vai ser? A única coisa que Eliseu tinha dentro dele era: só espera que eu vou me despedir dos meus pais e eu já volto. Agora olha só o que está escrito aqui no versículo 21. Eliseu voltou, ele apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. O que ele está fazendo aqui? Ele está falando assim, ó, ele poderia queimar outras coisas para poder cozinhar o churrasco do boi. Não, mas ele propositalmente, eu queria que você entendesse o contexto disso. Eliseu, sabe, os teólogos dizem que ele é filho de Safate. Safate era um homem que tinha muita posse. Provavelmente Eliseu está lá cuidando das coisas do pai dele. Com certeza ele não estava lá que nem um filhinho de papai lá dentro da casa do fazendeiro mandando as pessoas. Não, ele punha a mão na massa. Ou seja, um primeiro ponto: se você quer ser encontrado por Deus, você tem que fazer alguma coisa. Faz sentido? O que você tem hoje nas tuas mãos para fazer? Ele tinha parelhas na mão. É isso que ele tinha naquele momento. E naquele momento ele estava sendo um bom mordomo com aquilo que ele tinha em suas mãos. Agora, outra coisa é, ele usa essas próprias parelhas para falar com os seus servos e comunicar para eles: hoje é o meu último dia aqui, e eu estou fazendo de tal maneira que eu não tenho como voltar, eu vou queimar as parelhas. Sabe o que quer dizer isso? Para mim é um coração que fala: eu não me dou a opção B. Você não segue Jesus com opção B, opção C, opção D. Não. Você segue Jesus e fala assim: ó Deus, eu vou atrás do Senhor, eu vou despedir dos meus pais, já estou indo para o Senhor. Aí antes, vamos fazer aqui a despedida, a festa da despedida da temporada onde eu busquei nesse nível, porque agora em diante eu vou para o next level e eu não estou me dando a opção B de voltar para cá. Faz sentido, Dente? Aqui nesse momento ele está queimando a sua parelha. E ele começa a seguir. Agora olha que coisa interessante, ele segue Eliseu segue Elias, ele é o servo de Elias, ele é mentorado, ele é discipulado, preparado para ser o próximo grande profeta de Israel. E chega então no dia onde Elias vai embora, ele está para partir dessa terra, ele não morreu, ele foi tomado por uma carruagem de fogo, você deve conhecer a história, ele vai para os céus, e eles sabiam, esse é o dia, as pessoas já começaram a entender, daqui a pouco ele está indo embora, ele está ficando velho, e talvez Eliseu em diversos momentos, ele está pensando: Elias, meu servo, meu senhor está ficando velho, eu provavelmente vou ser o próximo, Deus, eu preciso daquilo, da mesma maneira como ele foi encontrado. Sabe, tem gente que fala assim: Deus, eu quero ser usado. Sabe, o Senhor está falando, eu vou parar um pouco aqui, sabe, fecha os teus olhos onde você está. Sabe, talvez nesse momento aqui, hoje à noite, eu tenho outros pontos para falar, mas talvez para você hoje, eu sinto de Deus algo nesse sentido. O Senhor está falando: eu quero que você se encontre, que eu quero te encontrar pronto. Ele é encontrado pronto.
Sabe, o Senhor está falando assim: eu não tenho tempo para quando eu tocar você, quando eu chamar você, tem que ficar lidando com as tuas questões de alma, da tua insegurança, do teu melindre, da tua falta de perdão, da tua amargura, dessas coisas que ainda precisa ser liberto. O Senhor está falando hoje para muitos de nós, sabe, eu quero vir com o mover para o next level na tua vida, mas eu preciso que você seja encontrado pronto. Naquele momento Eliseu, ele não tinha questões como dúvidas, medos, ele já estava pronto. Põe tua mão no teu coração onde você está. Pai, eu peço para nós como Monte Sião, que o Senhor nos encontre pronto. O Senhor está nos levando para um próximo patamar como igreja. O Senhor está nos levando para ser uma influência, Pai, em outros lugares, Pai. O Senhor está querendo aumentar alargar a nossa tenda. O Senhor está querendo aumentar o nosso raio de influência, de manifestação do reino de Deus. Nós queremos ser encontrados prontos. Nós queremos ser encontrados prontos. Tem alguns aqui que são chamados para a política. Deus está falando assim: quando aquela oportunidade vier, você tem que ser encontrado pronto. Alguns chamados para a área de negócios, empresários. Quando aquela oportunidade vier, ele não tem tempo para ficar lidando com as tuas coisas de alma. Você precisa lidar com isso, você tem que ser encontrado pronto. Eu vejo assim, até como para algumas pessoas, o Senhor está trazendo provisão financeira para iniciar talvez uma iniciativa missionária ou algo do reino de Deus. É momento de você já se encontrar pronto. Você não vai estudar a Bíblia depois que Ele te chama. Já carrega a Bíblia dentro de você. Você não vai se mover no profético ou no sobrenatural só quando você tiver um púlpito. Já flui nisso nas ruas. Você não vai carregar o caráter de Cristo agora que você vai ter que discipular um grupo. Não, você já tem o caráter de Cristo em você. Seja encontrado pronto. Onde você estiver agora, aí na tua cadeira, comece a falar: Deus, aquelas questões que você está falando, que você sabe, o Espírito Santo está falando com você agora. Você precisa acertar isso, você tem que alinhar isso, para você ser encontrado pronto. Você sabe que você tem promessas na tua vida. Agora comece a falar: Deus, talvez, pelo menos você fala assim: Deus, eu estou disposto, Pai, o Senhor trabalhar no meu coração. Eu quero ser encontrado pronto hoje, Pai. Já me encaminha, Deus. Pai, eu quero ter essa atitude de Eliseu. Quando a capa é jogada nos meus ombros, eu já sei exatamente o que é, porque eu já estava esperando isso. Eu já estava esperando isso. Sela isso nos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Sabe, uma das coisas também que ele entende, ele não negocia com Elias. Elias, eu entendo que você é o meu mentor. Vamos fazer esse processo aqui na minha casa, na casa do meu pai. Meu pai tem muita posse aqui, ó. Meu pai consegue construir aqui a casa dos profetas, aqui uma escola dos profetas. Eliseu, ele entendeu movimento. Sabe, onde Deus... Eu lembro quando eu estava para terceiro mês de Dunamis, da existência de Dunamis. Randy Clark me chamou para eu traduzir ele. Eu estava viajando o Brasil inteiro traduzindo para o Randy Clark nesse espaço de 2-3 meses. Eu comecei a compartilhar o meu coração com o Randy. Falei: Randy, tem esse negócio chamado Dunamis, cara, que Deus me chamou para fazer aí. Eu começava a compartilhar isso para ele. Ele falou assim para mim: sabe o que você tem que fazer? Eu falei: o que eu tenho que fazer? Você tem que começar a mexer, fazer alguma coisa acontecer. Eu falei: mas como assim? Se você não tiver estratégia, não tem problema. Vai, começa a instigar alguma coisa. Eu falei: como assim? Sai orando pelas pessoas. Daí o Espírito Santo velho começa a fazer uma bagunça. Isso é bom. Eu falei: mas eu não tenho essa... Como assim? Qualquer coisa debaixo da unção, cara. Eu comecei a entender, sabe? Muitas vezes a gente está falando assim: Deus, eu não tenho a estratégia certa, eu não sei o próximo passo. Faz alguma coisa. Ora por alguém. Entrega a palavra para alguém, abre tua boca, você faz alguma coisa, ama alguém, abraça alguém. Tem que ter movimento, sabe o que eu estou falando? Se você, tem gente, especialmente tem os caras que são muito mais assim, corretinhos, sabe? Os caras muito caxias, os caras querem tudo certinho. Não vai acontecer assim. O Randy falava para mim: avivamento é bagunça, it's messy. Tá ligado? Infelizmente, as pessoas falavam, eles criticavam o Randy, mas tem muita gente aqui fingindo manifestações, eles nem estão caindo debaixo do poder. Ele falou assim: você está vendo 3 que estão fingindo, eu estou olhando para 10 que estão realmente sendo impactados pelo poder. Eu vou ter que arcar com esses 3 para eu ter esses 10. Só que se você vai ficar só criticando esses 3, você vai abrir mão de ter 10. Faz sentido? Cara, às vezes você está falando assim: Deus, eu preciso ter a estratégia certinha, eu preciso que o Senhor traga as finanças. Ele não vai trazer todas as finanças para você. Eu preciso ter a equipe perfeita. Cara, faz alguma coisa. É movimento.
naquele momento, Eliseu não sabia nem onde vou dormir hoje à noite. Ele, é movimento, calma aí que eu já volto. Ele foi, beijou, matou o boi, queimou lá os negócios lá, abraçou, valeu galera, fui. E saiu correndo, vamos embora, onde a gente vai? Onde a gente vai dormir hoje? Não sei, vamos indo. Então vamos indo, é movimento, fala comigo, movimento. Sabe, o que está te impedindo de você chegar no next level, muitas vezes não é o diabo. Você terceiriza a culpa para o diabo, coitado do diabo, não é culpa dele. É tua culpa, é culpa da tua apatia, é culpa da nossa teimosia. A gente fala assim, nos avivamentos passados o Senhor trabalhou assim, então o Senhor vai ter que fazer assim. Deixa eu falar uma coisa, o que Deus vai fazer agora com a Monte Sião, Ele nunca fez na história da Monte Sião. Então para você que está aqui na Monte Sião há muito tempo, deixa eu falar, não tem nada a ver com aquilo que você viveu na Monte Sião 30 anos atrás. E para você que chegou agora de outra igreja, não vai ter nada a ver com aquilo que você experimentou na tua outra igreja. E já que aquilo lá era uma coisa que você tinha saudade, volta para lá. Faz sentido? O que eu estou querendo falar? Para você que está aqui na Monte Sião há anos, para você que é novo para Monte Sião e está chegando agora, a gente precisa entender, é o novo de Deus. 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 Envolve movimento. Ele está falando assim, o diabo está tentando me impedir de chegar num próximo nível. Não é o diabo, é a tua apatia. É você teimando que tem que ser daquele jeito que eu vivia na minha adolescência. Cara, eu estou cansado de concentrar com os velhos que falavam, mas na minha adolescência a gente vivia um avivamento. E por que você não está vivendo ele até agora? Cara, eu não quero ser esse velho, eu quero ser aquele velho com 80 anos que fala assim, meu irmão, desde os meus 20 e poucos eu estou vivendo o avivamento, Neto. Eu sei que você quer ser isso também, não quer? Eliseu, ele está pronto, ele fala assim, eu vou, eu começo com esse movimento. Agora, segundo Reis 2, existe aqui 4 localidades que, você tem que entender um negócio. Segundo Reis 2, a gente vai ler esse texto, onde são os últimos momentos na vida de Elias. Vai entender que talvez alguns historiadores, alguns teólogos dizem que isso aqui é o último dia. Esse é o relato do último dia de Elias. Uns acreditam que foi em um só dia. Ele anda sobre essas 4, passa por essas 4 localidades. O total sendo mais ou menos 30 quilômetros ou 30 a 40 quilômetros. Ele andando, caminhando, um dia. Ele devia estar em forma. Mas olha só o que acontece. Ele está no seu último dia e Eliseu, ele está entendendo. Quase estamos num momento onde ele vai embora e eu preciso ter aquilo que eu paguei o preço para chegar até aqui e ainda não tenho, a porção dobrada. Então Elias, ele começa a testar o coração de Eliseu. Sabe, às vezes você vai sentir como se fosse uma resistência na tua busca por Deus. Você vai sentir resistência. Às vezes é resistência de circunstâncias. Às vezes você vai sentir, Deus, o Senhor não está me escutando. Quem já passou por isso? Deus, parece que você ora e Deus não fala com você, não responde. Parece que você está batendo num teto. Cara, às vezes é um teste de Deus na tua vida. Quanto que você consegue, sabe, eu lembro uma vez que eu fui assim, desesperado. Eu era um adolescente, eu estava começando a entender esse negócio, mover no espírito. Eu fui para minha mãe e falei assim, mãe, eu não consigo sentir a presença de Deus. Já faz aí umas 4, 5 semanas, eu já sondei, meu coração não tem nenhum pecado. E minha mãe começou a falar assim comigo, você não é guiado por sentimentos. Você não tem certeza que você é perdoado por Deus? Que você já foi restaurado pela graça de Deus? Sim. Então por que você tem que ficar refém de sentimentos? Vai por fé. Tem vezes que o sentimento acompanha, e glória a Deus por isso. Tem vezes que o sentimento não acompanha, daí você vai com a fé. Mas você nunca para, sempre é movimento. Faz sentido? Porque a gente não é refém de sentimento. E aqui ele está sendo testado. 3 vezes Elias tenta falar assim para o seu filho na fé, fica aí, não fica perto de mim. Vamos ler esse texto aqui. Eles começam aqui no versículo 1. Diz assim que quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte, tá? Então esse aqui é um relato do último dia da terra de Elias. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Fala comigo, Gilgal. Então essa é a primeira localidade. Tá, então nessa primeira localidade, eles estão no caminho, eles estão saindo de Gilgal, e disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Fala comigo, Betel. Se você puder, circula aí na tua Bíblia Betel. Isso aqui é a segunda localidade. Como eu falei, são 4 locais descritos. Os 4 locais carregam um significado
tanto para Israel no Antigo Testamento, como para nós, a igreja neotestamentária. Os 4 lugares, eles não significam, é só uma caminhada aleatória. Não é uma caminhada aleatória. Eu queria que você entendesse uma coisa. Elias, se você for estudar a vida de Elias, Elias era um homem extremamente ungido por Deus. Ele era tido como o maior profeta de Israel. E agora Elias, ele está no momento que ele sabe, eu tenho só 24 horas, ou talvez 2 dias, 3 dias. E ele fala assim, estou quase no final da minha vida. Ele não vai fazer as coisas se não forem intencionais. Existe um propósito, porque ele sai de Gilgal e ele fala, agora eu vou para Betel. Existe um propósito, porque ele sai de Betel e vai para os outros lugares que ele vai. Não é simplesmente, estou indo caminhar. Não, ele fala assim, você fica aqui porque Deus está me enviando a Betel. Isso aqui é o último dia da vida dele. Ele está fazendo aquilo que é importante, porque você faria as coisas mais importantes nos teus últimos minutos, sim ou não? Você provavelmente falaria para as pessoas que você mais ama, o quanto que você ama essas pessoas, estaria cuidando da tua herança, não é verdade? As últimas coisas que você faz na tua vida são as coisas que você considera as mais importantes. Elias escolheu passar seus últimos momentos na terra da maneira que nós estamos lendo nesse relato. E ele fala aqui no versículo 2, que ele diz assim, fica aqui, o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, olha só, aqui está a atitude intencional de Eliseu. Ele disse, eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida que eu não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Então basicamente eles tiveram aqui um embate. Ele está falando assim, você fica aqui, eu vou para Betel. Fica aqui em Gilgal. Gilgal é bom, Gilgal é legal, fica aqui, eu vou para Betel. Ele fala assim, não, eu vou contigo. Não, você não precisa vir comigo, fica aqui, eu vou sozinho. Não, eu quero ir com você. Não, vem comigo. Agora imagina você escutar do teu pastor, do teu líder de link, você líder de ministério, você está querendo ficar perto para você aprender, e a pessoa está falando assim, não, fica longe de mim, cara, fica aqui. Então o cara vem e você fala, tá bom, então você vai aí, então eu fico aqui. Como que soaria isso para você? Te machucaria? Sim ou não? Eu acho que para muitos de nós sim. Só deixa eu te falar uma coisa, sabia que você tem que ser tão intencional, mas tão intencional, que você não tem tempo de ficar ofendido? Ele não tinha tempo de ficar ofendido. Como assim você está me rejeitando? Eu estou te rejeitando, eu vou para Betel, você fica aqui em Gilgal. Ele falou assim, cara, eu vou com você. Tá bom, então vamos. Ele foi. Não tem nenhum momento que está falando que ele estava ofendido, perguntando, por que você está querendo que eu fique longe de você? Porque nem muitos liderados. Não, mas não estou entendendo o que você está fazendo comigo. Daí ele continua no versículo 3. Em Betel, os discípulos dos profetas. Fala comigo, filhos dos profetas. Então você tem que entender o negócio. Era comum nessa época no Antigo Testamento ter escolas do profeta. Então tinha escolas de profetas ao longo de Israel. Em todo canto de Israel tinha escola de profetas. O que eram isso? Eram profetas que Deus estava levantando. E provavelmente Elias tinha fundado essa escola de profetas. Ele está passando nessas escolas de profetas para talvez despedir desses profetas. E esses profetas são alunos dele, e não necessariamente são discípulos dele. Alguns teólogos dizem nos comentários que essas escolas de profetas às vezes eram de espectadores ou admiradores, pessoas que sabiam que o profeta se move no sobrenatural. Cara, esse Elias é aquele cara que faz coisas sobrenaturais. Então eles queriam ficar perto da atividade. Sabia que está cheio de gente assim na igreja? Eles não querem ser Eliseu, eles querem ser os filhos, os alunos da escola do profeta. Eles querem estar não para pegar o Espírito de Deus dentro deles. Não, eu quero ficar perto da atividade do Espírito Santo. Tem uma diferença aqui. Uma coisa é a atitude de Eliseu, a outra coisa é a atitude desses filhos dos profetas que falaram com Eliseu no versículo 3. Você sabe que hoje o Senhor Deus vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você. O que eu estou falando aqui? Algumas conclusões que nós tiramos dessa fala. Primeiro, o mestre não era deles. Por mais que eles eram os discípulos dos profetas, eles não enxergavam Elias como o mestre. Quem enxergava ele como mestre? Eliseu enxergava. Eles não. A outra coisa que eles estão falando, você vai ficar sozinho. A gente não vai ficar sozinho. Você vai ficar sozinho. Em outras palavras, eles estão falando assim, se você continuar seguindo ele para tudo quanto é canto, daqui a pouco ele vai embora, você vai ficar sozinho. Mas aqui, a gente está todo mundo junto.
Sabe o que quer dizer isso? Pessoas, sabe, quando você está num ambiente onde você realmente quer buscar a Deus, mas nem todo mundo no teu ambiente quer buscar a Deus que nem você quer buscar a Deus, as pessoas vão vir que nem os filhos dos profetas vieram para Eliseu e falaram assim: oh, você sabia que daqui a pouco, se você continuar desse jeito, você é meio que o único fazendo esse negócio, é melhor você acalmar e ficar que nem a gente. Eliseu está nem aí, ele falou assim: cara, olha só a resposta de Eliseu para eles, ele diz assim: sim, eu sei, mas não falem nisso. Tem uma versão que diz: sim, eu sei, mas calai-vos. Ele está mandando eles calarem a boca. Cala a boca, eu não quero escutar. Tem gente que vem para tentar apagar o teu fogo. Você não tem que ser mal educado, de maneira alguma seja mal educado, mas você vai ter que ser firme. Cara, eu não quero dar espaço para esse tipo de coisa, para tentar apagar o zelo que tem dentro de mim. Faz sentido, gente? E aqui ele continua falando assim, versículo 4: então Elias lhe disse: fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou para Jericó. E daí Eliseu responde: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Talvez Elias estava falando assim: ó, fica aqui em Betel, tem aqui os filhos dos profetas, tem a escola aqui de profetas aqui, tá legal aqui, fica aqui você, cara, eu tenho que ir para Jericó. Não, eu vou com você. Não precisa, não, fica aí com o pessoal, fica com o pessoal, tá legal aí, ó. Fica com o pessoal, eu tenho que ir para Jericó, mas você fica aí. Eliseu falou assim: não, eu vou atrás de você. Então eles foram para Jericó. Chega lá em Jericó, versículo 5, os discípulos dos profetas. Isso aqui é a outra escola dos profetas. Isso aqui é a escola dos profetas de Jericó. Eles fazem a mesma coisa. Eles dizem no versículo 5: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? A mesma coisa acontece em Jericó que aconteceu em Betel. Ele responde a mesma coisa: sim, eu sei, mas calai-vos. Versículo 6, em seguida Elias lhe disse: fica aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Os pais estão falando assim: ó, fica aqui com o pessoal de Jericó. Você não quis ficar lá em Betel, você não quis ficar lá em Gilgal, mas fica aqui, ó, com o pessoal aqui de Jericó. Tá legal, o pessoal aqui, escola dos profetas. Eu tenho que ir para o Jordão. Não, eu vou contigo. Olha só o que ele responde então. Ele diz assim, versículo 6: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Eliseu responde: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Agora, você tem que entender que Jordão era algo que era um pouco mais intenso do que outras 3 localidades. Então a gente está falando aqui de 4 lugares. O primeiro lugar é Gilgal, segundo lugar é Betel, terceiro lugar é Jericó, o quarto lugar é Jordão. E Jordão é um lugar um pouco atípico, porque olha só o que o texto diz. Ele diz aqui no versículo 7 que 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Era mais ou menos como se eles falassem assim: não acredito que ele não vai ficar aqui em Jericó. Ele realmente vai para o Jordão com Elias? Vai, eu tenho que pagar para ver isso aqui. Vamos indo. E eles vão, 50 acompanham Elias e Eliseu à distância, porque Jordão tinha uma conotação muito forte. E aqui diz aqui o texto que eles acompanharam à distância. E quando chegaram às margens, pararam à margem do Jordão, então Elias, versículo 8, tirou o manto, bateu ele nas águas, as águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Versículo 9, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Agora, tudo na vida de Eliseu culmina nisso. Você tem que entender um negócio, tudo, a busca inteira, desde a casa lá do pai dele, lá na casa de Safate, desde aquele momento que ele estava na fazenda lá arando com as parelhas, tudo que ele clamava, que ele orava, que ele jejuava, que ele esperava, é para esse momento depois do Jordão. Ele finalmente passa nas 3 provas que Elias põe sobre ele. Ele insiste, ele atravessa a resistência, ele sobrepuja as barreiras, ele conquista território. Finalmente Elias fala: o que você precisa? O que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Eliseu responde: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Tem uma tradução que diz: me dá a tua porção dobrada. É o que ele estava esperando, a vida inteira dele foi para isso. Aquele momento que ele fala: eu quero o teu espírito profético sobre a minha vida, eu quero a porção dobrada. Sabe, só deixar uma coisa aqui, só fazer um parênteses. Às vezes nós vivemos uma cultura e é importantíssimo nós servirmos, só que às vezes o Senhor está querendo dar um pouco de espaço para uma ambição santa.
Faz bem você querer ter o espírito profético. Faz bem você querer ter um pouco de unção. Na verdade, está faltando às vezes um pouco. Fala assim, cara, as pessoas precisam ter um pouco mais de ambição das coisas do reino. Faz bem você falar assim, Deus, eu quero mais autoridade espiritual. Eu quero mais unção. Eu quero pôr as mãos sobre os enfermos. Eu quero ver resultado. Eu quero poder ter encontros sobrenaturais contigo. Sabe, às vezes eu sinto de Deus para falar isso, porque às vezes eu creio que tem algumas pessoas que estão aqui, exatamente nesse momento, e às vezes você tem essa ambição no teu coração, e você pensa, é coisa da minha carne, é do meu ego. Eu falo para você, é de Deus. E sabe, você vai ter que monitorar o teu homem interior para ver quanto que às vezes o ego entra nisso. Você vai ter que saber quando que você vai ter que sacrificar o ego, pôr ele no altar. Mas eu digo para você que tem espaço sim para uma ambição santa que fala, Deus, eu quero ter experiências sobrenaturais contigo. E faz bem você ter isso. Faz bem você ter fome para Deus te usar de uma maneira poderosa. Não quer dizer que você está falando assim, eu quero aparecer, eu quero ser orgulhoso, sou arrogante. Não, cara, faz bem você falar assim, Deus me usa. Marca a minha geração através da minha vida. Quem quer isso? Não, de verdade, você fala assim, cara, eu quero ser usado por Deus. Aonde você está? Faz uma oração rápida, fala assim, Deus, eu quero isso. Pede para Ele, assim como Eliseu pediu para Elias. Pede para Ele onde você estava, Deus, eu quero isso. Se você está hoje clamando assim, Deus, eu quero mais unção para me mover em sinais e maravilhas. Pai, me dá unção. Sabe uma das coisas que eu tenho clamado para o Senhor ultimamente? Pai, eu quero ter uma unção para quando eu fizer apelo, o perdido venha correndo. Eu acabei de vir com um grupo lá no museu do Billy Graham. É incrível ver como aquele homem, uma mensagem simples e poderosa, as pessoas viam, eles corriam para o altar para aceitar Jesus e nascer de novo. É uma unção. O que você está pedindo de Deus? Ele pede, me dá a unção dobrada. No versículo 10 disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado. Agora mais uma prova. Ele não para. Você está entendendo que para você chegar onde Deus quer que você chegue, às vezes até as resistências Deus está indo. Aí você pode perguntar, mas por que Deus está testando o meu coração, se Ele já sabe que no meu coração existem boas intenções? Você já fez essa pergunta? Eu já fiz essa pergunta, Deus, por que o Senhor sabe que eu quero ser usado por Ti? O Senhor sabe que eu quero realmente fazer a diferença na minha geração? Por que o Senhor tem que ficar testando? O Senhor tem que pôr resistência? Por que o Senhor tem que pôr, às vezes, pessoas que não acreditam em mim e para me criticarem? Por que o Senhor tem que me cercar de pessoas que às vezes não estão comigo de verdade? Por que eu tenho que... Você já perguntou para Deus isso ou não? Eu estava perguntando uma vez para Deus isso, o Senhor falou assim comigo, porque não tem nada a ver com as pessoas, tem tudo a ver com o processo que eu estou causando através das resistências no teu coração. Porque essas resistências estão tirando coisas da tua alma. Você está sendo purificado toda vez que alguém não acredita em você. Você está sendo purificado toda vez que você escolhe perdoar quando alguém te ofende. Você está se tornando a versão ideal para ser usada por Deus. Todas as vezes que Deus oferece uma resistência, você sobrepuja aquela resistência. Faz sentido? Então naquele momento Elias está pensando, eu imagino que na cabeça de Elias ele está fazendo um cálculo, já está chegando, tem poucas horas, eu tenho que ter certeza que o coração dele está pronto para receber a unção, eu vou botar mais um bloqueio. E ele pulou o bloqueio. E está faltando poucas horas para ele receber a unção, vou botar mais um bloqueio. Fica aqui em Betel, não, eu vou com você para Jericó. Falta poucas horas, fica aqui em Jericó, não, eu vou com você para o Jordão. Ele atravessa o Jordão, o que você quer de mim? Eu quero a tua porção dobrada. Deus, será que pode liberar a porção dobrada para esse homem? Será que ele realmente está pronto? E Deus fala, põe mais uma prova. E daí ele fala para ele, se você estiver do meu lado, quando eu for tomado, daí você tem. Se você não tiver, você não vai ter. Então ele é posto à prova. O foco dele é afiado mais ainda. Quando toda prova que você passa, sabe, eu sei que é um dito tão clichê, mas o que não te mata só te faz mais forte. Você sabia disso, né? Todas as barreiras, todas as resistências que você está passando, está te fazendo cada vez mais preparado para carregar a unção que Deus tem para você no next level. E aqui ele fala assim, se você me vir quando eu estiver subindo, daí você vai ter. De repente, versículo 11, enquanto caminhavam e conversavam, aparecia um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. E quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. E quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu.
Sabe, eu queria só falar rapidamente, nosso tempo já está terminando, mas eu quero rapidamente falar sobre esses 4 lugares: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Eles começam em Gilgal, e você tem que entender o negócio. Hoje eu tenho 4 pontos, eu já falei, são os 4 lugares. Então, Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Em Gilgal é o lugar aonde, se você recordar em Josué 4, eles cruzam, o povo de Israel, eles cruzam o Rio Jordão. Você lembra disso? Josué, ele está liderando o povo de Israel. Moisés já morreu, Josué agora é o líder, e ele tem a instrução: a arca tem que ir adiante, o povo vai ficar uma distância para trás. Isso é um sinal profético. Se vocês forem entrar numa terra prometida, a única maneira que vocês vão entrar na terra prometida é pela liderança da presença de Deus. Não é por uma força militar, não é através de algumas estratégias, assim, a liderança da presença de Deus. E aqui eles cruzam e chegam em Gilgal, capítulo 4, capítulo 5. Você tem que entender que aqui esse momento, a primeira coisa que eles fazem, eles cruzam o Jordão, e a palavra de Deus fala que o Senhor vem para Josué e fala assim: erga aqui para mim um monumento. Vocês lembram disso? Eles erguem um monumento. Agora a palavra fala lá em Josué 4 que o monumento é para afastar o opróbrio do Egito. O que quer dizer isso? É para afastar a vergonha do Egito. É como se fosse uma afirmação no mundo espiritual, terreno também, no mundo terreno, mas que fala assim: ó, daqui em diante Israel não tem mais nenhuma ligação com o Egito. Eles tinham saído do Egito 40 anos atrás, mas eles só estão entrando na terra prometida 40 anos depois do êxodo. Em outras palavras, ele chega e fala assim: agora começa uma nova temporada na nação de Israel, agora levanta esse monumento, e quando os filhos dos teus filhos passarem por aqui, eles vão ver esse monumento aqui em Gilgal, eles vão perguntar o que aconteceu. Eles falam assim: esse monumento foi erguido no dia que Deus afastou de nós o opróbrio do Egito, ou a vergonha do Egito. Sabe, para nós, igreja do Novo Testamento, o que quer dizer o Egito? Egito quer dizer a nossa vida pré-Cristo. Gilgal é o lugar aonde você tem o teu novo nascimento. Gilgal é o teu lugar onde você corta toda a ligação com o Egito. Faz sentido? Muitas pessoas estão experimentando Gilgal. E aqui Elias fala para Eliseu: olha, eu tenho que ir para Betel, mas fica aqui em Gilgal. Deixa eu falar, se você quer alcançar o teu next level em Deus, você não pode se contentar em simplesmente ter um novo nascimento. Ter um novo nascimento é muito bom, é importantíssimo. Você não vai conseguir fazer nada no mundo espiritual sem o novo nascimento, mas quantos aqui sabem que é só o começo, não é o fim? Você foi salvo de uma vida de pecado. Todo mundo concorda com isso? Mas você foi salvo para quê? Tem crente que consegue só falar daquilo que ele foi. Ah, mas lá atrás, ó, quando eu não tinha Jesus, eu fazia isso, fazia isso. Quando eu não tinha Jesus, a minha vida era assim. Quando eu não tinha Jesus, tudo bem, e agora que você já tem Jesus? Você foi salvo para quê? Faz sentido? Gilgal é um momento onde eles cortam a ligação do passado. Sabe, Josué 5, o Senhor fala com Josué e fala assim: ó, pega todos os machos de Israel, eu quero que você circuncide todos eles que não foram circuncidados. Porque eles estavam no deserto por 40 anos, e quantos aqui entendem que em 40 anos muita gente pode morrer, não é verdade? Muita gente morreu em 40 anos, e muito menino nasceu em 40 anos. Só que porque eles estavam em trânsito no meio do deserto, num lugar que não era higiênico, um lugar onde estava constantemente, eles estavam exercendo esforço físico, Deus isentou qualquer circuncisão durante os 40 anos, durante o momento de deserto. Mas uma vez que eles entram na terra prometida, ele fala assim: agora eu quero selar tudo, eu quero renovar os votos, eu quero que você erga aqui um monumento, e também eu quero renovar com você a aliança abrâmica. Eu quero que você venha circuncidar todos os homens aqui de Israel que não são circuncidados. E naquele dia, em Josué 5, eles fazem uma aliança. O que quer dizer isso? Quer dizer um apontamento para aquilo que seria a circuncisão de coração no Novo Testamento. Naquele momento que eles estão debaixo da lei, eles estão fazendo a circuncisão por mãos humanas, mas eventualmente quando sairemos da lei para a graça, nós faremos então a circuncisão espiritual, que é de coração. Abre comigo Colossenses capítulo 2, versículo 9. Diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Em outras palavras, ele está falando aqui, ó, Gilgal não é o fim,
é só o começo, é quando você corta a carne da tua vida. E sabe, eu quero falar para você que é um cristão já, e você fala assim, cara, eu estou me entendendo agora, que eu estou entendendo que agora eu ainda a minha vida inteira estou em Gilgal. E Elias está falando aqui, ó, fica em Gilgal, estou indo para Betel. E talvez você está falando assim, tudo bem, eu vou ficar aqui em Gilgal. Era só uma prova. A prova para você falar, não, eu juro por Deus e por você que eu não te deixarei só, eu tenho que ir para Betel. E daí ele vai para Betel. Agora, quantos aqui lembram da primeira menção de Betel na Bíblia? Eu sei que eu já preguei sobre isso. Vocês lembram da escada de Jacó? Gênesis 28, abre comigo aí, Gênesis 28. Agora a gente está entrando agora em Betel, a casa de Deus. Diz aqui, ele tem um sonho, aparece então, aparece Deus para Jacó. Jacó está com uma pedra como seu travesseiro, ele está sonhando. Deus vem e fala assim, eu sou o teu Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, eu estarei com você. Ele faz todas as promessas que ele faz para Abraão, para Isaac, ele faz para Jacó. E daí eu queria que você olhasse comigo no versículo 20, capítulo 28, no versículo 16. Quando Jacó acordou do sono, ele disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Ele teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Fala comigo, a casa de Deus. Se eu puder, sublinha isso aí, a casa de Deus no teu texto. Casa de Deus significa Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. Ele reconhece, aqui está a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Versículo 18, na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, derramou óleo sobre o topo, deu o nome àquele lugar de Betel, embora a cidade anteriormente fosse chamada de Luz. Ele estava assim, aqui eu tive um encontro com Deus, os céus se abriram, a escada desceu, os anjos vieram, é onde a bênção de Deus desce, aonde a minha adoração sobe, com certeza é um lugar da presença de Deus, isso aqui é Betel. Ele dá um nome para aquele lugar, Betel. Agora, se você for pegar a casa de Deus no Novo Testamento, nós, a igreja do Novo Testamento, abre comigo 1 Pedro 2, versículo 5. 1 Pedro 2, versículo 5, diz assim, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Fala comigo, eu sou uma pedra viva na edificação da igreja. Olha para quem está do teu lado. Essa é uma pedra viva que está construindo a igreja junto com você. Fala para quem está do teu lado, você e eu, nós somos a igreja. Amém? Olha só, ele fala assim, Hebreus 3,6, não abre não, só escuta. Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Fala comigo, eu sou a casa de Deus. Todos nós, isso aqui é a igreja. Por isso que eu falei, cara, a nossa igreja não é lá o prédio no Morumbi, a nossa igreja não é esse prédio no Butantã, a nossa igreja é o que nós temos aqui. Isso é a igreja Monte Sião. Faz sentido? E o que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que era Betel no Antigo Testamento, no Novo Testamento, onde nós somos hoje, a igreja neotestamentária, é isso. Aonde Deus está, aonde existe um portal aberto, aonde o Senhor derrama as bênçãos, sabe? A palavra de Deus fala em Efésios 4 que Deus deu dons para a igreja, e são 5 ministérios: o do profeta, do apóstolo, do evangelista, do mestre e do pastor. Para quê? Para equipar os santos, nós, a igreja. Eles vêm para a construção, essa edificação da pedra. Faz sentido? Das pedras vivas na edificação da casa de Deus. Mas deixa eu só deixar uma coisa bem clara. A igreja é como se fosse a concessionária oficial do reino de Deus na terra. É por isso que assim, eu falo, a gente estava aqui com o Andy. Quem aqui foi abençoado com a palavra do Andy Bird, lá domingo? Andy é um grande amigo meu, e eu me considero até hoje como parte de Jocum. E às vezes eu estou lá na parte com o Jocum, e eu estou junto com eles, e a gente está conversando. E às vezes eles perguntam, o que você acha que dá para a gente melhorar? Eu sempre falo, sabe, uma das coisas que a Jocum pode melhorar é como que a gente consegue pegar os jovens que passam pelo programa de treinamento de missões e de alguma maneira fazer com que eles venham voltar e se engajar na construção como pedra viva da igreja local. Sabe, eu posso falar o que eu vou falar agora com propriedade, porque eu já fiz escola de ministério, seminário, tudo mais essas coisas, escola de missões e tudo. Deixa eu falar, um dos maiores problemas que nós temos hoje,
por mais que seja uma bênção, o que eu vejo é pessoas que vão para a escola de ministério, mas depois que terminam, experimentaram grandes coisas com Deus, mas não conseguiram e não contêm a maturidade para saber canalizar aquilo que eles aprendem na escola de ministério para pôr dentro do contexto da igreja local, na construção, como pedras vivas nessa casa que é Deus. Faz sentido? Até hoje eu não encontrei nenhuma pessoa que saiu de uma escola de missões, escola de ministério. Eu vou mudar o mundo, glória a Deus, você vai mudar o mundo, mas eu não preciso da igreja, então vai lá. Daqui 3, 4 anos, duvido que o cara está pegando fogo por Jesus. Até hoje não conheço ninguém que fez isso. Posso estar errado, mas para mim a igreja local é a expressão física da aliança de Deus que Ele faz com Jacó lá em Betel. Ele fala assim: eu vou honrar a igreja. A gente fala sobre Atos 2, uau, o avivamento, tudo, milagres, sinais, maravilhas, salvações, pessoas sendo batizadas, tudo canalizava, culminava onde? Igreja local. Você não consegue viver avivamentos fora do contexto de Betel. Você não vai conseguir viver avivamento fora do contexto disso que é igreja. E não estou falando que é Monte Sião, estou falando que é a igreja de Jesus Cristo. Às vezes, obviamente não é só Monte Sião. Mas sabe, ele sai de Gilgal, ele chega num lugar, e sabe, como cristãos, a gente sai do novo nascimento, a gente entende a circuncisão do nosso coração, a gente sabe que a gente tem que se desligar do Egito, daí finalmente você conhece a igreja, a vida de igreja, e para você é um pouco difícil no início. Como assim isso? Isso? Você tem que, isso aqui é a expressão física da aliança de Deus com Jacó, agora no Novo Testamento, é a igreja. Então você começa a ver que você divide valor com a pessoa do teu lado, que você pensa que nem a pessoa do teu lado, você começa a desenvolver amizade com aquilo, de repente você está bem confortável dentro da igreja. Sabe o que eu estou falando? Quem está confortável com a pessoa do teu lado aqui? Olha para quem está do teu lado e fala assim: eu gosto de você, eu nem te conheço, mas até que você é legal, eu estou confortável com você. Sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema com isso? É que às vezes a gente perde de vista Jericó. E ele fala assim: eu vou para Jericó, só que você fica em Betel. Ele fala: não. Tem crente que falaria: tudo bem, eu fico em Betel. Que ele está falando: eu não vou conquistar nada fora da igreja, eu fico aqui nessa igreja que está demais, isso aqui está bom, isso aqui é legal, as pessoas aqui são legais, eu amo as pessoas, está confortável demais, nossa, aqui tem louvor, adoração, tem pessoa que ora por mim, tem alguém aqui que até faz libertação para mim, é legal demais isso. Ele fala assim: eu tenho que ir para Jericó, você pode ficar. Ele fala: não, eu vou para Jericó. Porque Jericó é o quê? Se você for ver lá em Josué 6, Jericó é o lugar. Josué 5, Jesus aparece para Josué como um guerreiro. A primeira teofania que aparece para Josué, Jesus como guerreiro. O que ele está comunicando? Josué, Israel saiu do Egito, Israel cruzou o Jordão, Israel já levantou monumentos em Gilgal, mas agora é momento de conquista, é um momento de guerra. Tem crente que não gosta de guerra. Você não vai conquistar nada. Você está falando, sabe o que é hoje guerra espiritual? A mensagem das 7 esferas. Esse é teu Jericó. Qual que é a tua esfera? A tua esfera é o teu Jericó. Você não vai conquistar a tua esfera se você fica confortável dentro da igreja. E outra coisa, sabe que é o perigo de você ficar confortável dentro da igreja? Porque um Betel sem Jericó faz com que Betel se torne um clube social. Você já viu igreja clube social? Glória a Deus que Monte Sião não é um clube social. Se você veio aqui procurando um clube social, aqui não vai ser um lugar que você vai se sentir confortável, porque nós vamos estar falando: vai lá segunda-feira e conquista o teu Jericó. Faz sentido? E aqui Josué, ele tem uma teofania, Jesus aparece para ele como guerreiro. Josué 5, depois você lê isso aqui. E daí Josué 6, ele traz uma estratégia atípica. Você vai dar voltas na cidade. Gente, entenda uma coisa: isso aqui é a primeira cidade que eles vão conquistar na Terra Prometida. Seria a primeira guerra que eles vão se engajar. E a estratégia qual que é? Você ficar dando volta no muro da cidade e depois você vai dar um berro. E daí tudo vai cair, você vai conquistar. Concorda comigo que é bem atípico essa estratégia militar? É muito atípica. Por quê? Porque para você conquistar a tua esfera, você vai ter que ser guiado pelo Espírito Santo. Faz sentido? E daquele lugar onde eles, sabe, muito quando a gente fala sobre guerra espiritual, especialmente a geração mais nova, jovens, o pessoal, hoje em dia, eu vejo assim, os jovens cresceram quando crianças, olhando a geração na frente, fazer guerra espiritual. E eu não sei se você que é da geração que hoje mais velha entende que aquilo lá não é muito atraente para os jovens. Aquele negócio de ficar lá, sai, tá ligado? Com óleo, tipo...
Eu tinha um amigo meu que falou assim: cara, não tô entendendo, minha mãe fica atacando óleo para tudo quanto é canto. Lá o carro, é a casa, é a cama do meu pai. Porque o meu pai não é convertido. Quando ele não vê, minha mãe tá botando óleo na cueca dele. E, cara, que coisa mais louca, velho. Minha mãe é doida. Mas lá é uma intercessora lá na igreja. Tipo, coisas assim que a geração vai falar assim: cara, eu não quero. Eu quero falar para você que tem essas conotações que, tipo, guerra espiritual, essas coisas. Eu queria que você entendesse que, sabe, a guerra espiritual tem muito mais a ver com adoração do que você imagina. Aqui, Jericó ela é conquistada com um berro, um grito de júbilo, de louvor, sim, de guerra, mas existe adoração envolvida. E aqui Jericó, então, eles entendem aqui a guerra espiritual via louvor e adoração. Sabia que a palavra Jericó significa fragrância no hebraico? No hebraico, Jericó é fragrância. E toda vez que você tem fragrância, você tem a palavra incenso perto. E incenso tem a ver com adoração. Sabe o que quer dizer Jericó? É o lugar onde você vai conquistar a tua esfera. E você vai fazer isso através de adoração. Você vai fazer isso através de louvor. Vai ter momento de guerra, vai ter momento de guerra. Mas muitas vezes a tua maior força, a tua maior arma é você adorar a Deus no meio do ataque. Faz sentido? E do Jericó ele chega e fala assim: eu tenho que ir para o Jordão. A gente conclui aqui no Jordão. Fica de pé onde você está. Eu sei que eu falei pra caramba hoje, mas muito obrigado pela tua atenção. Mas eu estou falando que agora o melhor vai acontecer. Abre o teu coração. O Senhor está nos levando como igreja para o Jordão. O Jordão não é para as pessoas que são fracas de coração. O Jordão é para as pessoas que são fortes. E sabe, aquele momento, quando a gente fala sobre Jordão, nós pensamos em duas coisas. Nós pensamos em Josué cruzando com a arca. E nós pensamos em Jesus, o batismo dele. Foi no Jordão que Jesus exemplificou algo que ele praticou todo o seu ministério. Foi lá no Jordão que Jesus, ele morre, ele fala assim: a minha vontade morre no Jordão. Sabe o que Elias está falando para Eliseu? Eliseu, eu vou para o Jordão. Quando ele fala, eu vou para o Jordão, os filhos dos profetas falam, o cara vai para o Jordão, ele vai morrer. É o último lugar que ele fala assim: eu estou indo para a minha morte agora. E Eliseu fala, eu vou com você para a tua morte. Tão forte foi isso que os 50 filhos dos profetas, a gente tem que pagar para ver esse negócio. Eles saíram correndo, ficaram à distância, olhando eles dois sozinhos no Jordão, porque todo israelita sabia que o Jordão significava morte. Quando eles cruzam o Jordão para ir à terra prometida, era morte para uma vida antiga, era morte para a escravidão do Egito. Quando Jesus ele começa seu ministério sendo batizado no Jordão, ele desce as águas e sobe. Ele está falando assim: não mais a minha vontade, agora eu começo a fazer a vontade do Pai. Tanto é que ele começa a falar: eu só faço aquilo que o Pai manda eu fazer, eu só falo aquilo que o Pai manda eu falar. Sabe qual que é o next level de Deus para nós? É uma mentalidade de falar assim: eu não vou me contentar só com o Gilgal, eu quero me engajar dentro de Betel. Em Betel eu vou ter momentos onde eu vou ser afiado, o meu caráter vai ter que ser tratado. Às vezes não é confortável, às vezes é confortável demais. Sabe, em Betel só tem duas coisas: ou é muito confortável ou é muito desconfortável. É igreja, a vida de igreja. E quando está muito desconfortável é porque Deus está tratando a nossa alma, o nosso caráter. E quando está muito confortável é porque Deus está falando assim: ó, eu preciso que você vá para Jericó, faça uma diferença lá. E Jericó é o lugar aonde amanhã de manhã você vai encarar. E o que quer dizer adoração? Teu trabalho é sagrado. Quando você trabalha, eu estava falando ontem à noite em Criciúma, em Santa Catarina, para muitos jovens, para mais de 1000 jovens, eu estava falando para eles, sabe, a coisa mais espiritual que você pode fazer é você ser o melhor aluno e você ser o melhor funcionário, você trabalhar com tudo que você tem, você empreender, você dar passos e crescer a tua liderança, porque isso é adoração. Você adora a Deus em Jericó e lá você vai adorando a Ele através de louvor, adoração, teu trabalho, e você vai conquistando o teu espaço. Lá é a tua esfera, mas chega um determinado momento que Deus fala assim: glória a Deus, você já saiu de Gilgal, você entendeu a igreja, você entendeu as esferas, a sociedade, você está sendo não só luz dentro da igreja, mas luz no mundo. Mas sabe de uma coisa? Deixa eu te levar para um outro ciclo, porque você precisa de um pouco mais de Jordão. Ele te leva para morrer um pouco mais no Jordão, assim como Jesus morreu por sua própria vontade. Agora, a coisa interessante também é que onde é Gilgal? É depois que eles cruzam o Jordão. Concorda comigo? E aqui você tem então a imagem de um ciclo. Quando você entra em Gilgal, você vai para Betel, aí conquista o Jericó e Deus fala assim: vamos de novo agora para o Jordão. Jordão.
Se você está no Jordão e Deus está falando assim, ó, sabe, Jordão, vou resumir com isso. Jordão é o lugar onde Deus fala: deixa a minha vontade vir sobre a tua vontade. Abra a mão da tua vontade para a minha vontade reinar na tua vida. Se você está passando por isso agora, comece a se entregar e falar: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu sinto que todos nós estamos passando por isso constantemente, mas eu creio que tem pessoas específicas que estão passando por essa situação, que Deus fala assim: eu estou te levando para o Jordão hoje, onde você deixa o teu ego lá. Eu vou te passar para um outro ciclo, e cada ciclo você se torna mais parecido e mais próximo dessa igreja, dessa noiva imaculada, essa noiva pura, afinada, que eu estou tentando levar a igreja para ser. Pai, nós dizemos sim para isso. Onde você estiver agora, comece a dizer sim para isso, aquilo que Ele está apontando no teu coração. Vamos fazer o seguinte: eu sinto de Deus, se você está falando assim, eu sei, todos nós estamos passando por Jordão nas nossas vidas, mas eu sei que tem algumas pessoas especificamente, hoje, Deus está falando assim: eu quero derramar graça no teu processo de santificação. Isso que quer dizer que está num momento difícil, Deus está tratando com o teu ego, com a tua alma. Deus está falando assim: ó, eu estou querendo vir com a minha vontade sobre a tua vontade, e não está fácil, mas se você se encontra nessa posição, hoje à noite tem graça para você. A mesma graça que te alcançou em Gilgal te alcança no Jordão. A mesma graça que te traz a regeneração do Espírito também te sustenta durante a santificação da alma. Se você falar assim: eu estou passando pelo meu Jordão, eu sinto que hoje existe uma dose especial de graça para você. Sai de onde você está, vem aqui para frente. Eu vou pedir até para a equipe não ministrar. Eu sinto que é um momento onde o Senhor vai ministrar soberanamente. Você está falando assim: ó, eu sei, Deus está tratando o meu caráter, está difícil, eu tenho que entregar algumas coisas. É um lugar onde eu vou botar, sabe, a minha vontade para ser enterrada nas águas do Jordão, para eu ressuscitar completamente entregue a Deus. Enquanto essas pessoas estão vindo, você que está vindo, é momento de você entregar isso para o Senhor Deus agora. Fala: Deus, eu estou no meu Jordão, eu estou me entregando, eu quero o next level. Não existe próximo nível sem morte. Jordão, lá você encontra as águas da morte, que matam a tua carne, matam a tua vontade, para que a vontade dele venha imperar. Enquanto as pessoas estão vindo, você que está no teu assento, continua adorando o Senhor. A gente vai adorar o Senhor. A gente vai deixar só um tempo aqui para o Espírito Santo agir, e depois nós vamos concluir.